Segunda Reis, capítulo 5, versos 1. Aquele que puder, fique de pé em nome de Jesus, em referência à palavra do Senhor, amém? E a palavra do Senhor se revela assim, dizendo: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu rei, do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória aos exércitos sírios. E era soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Vai no versículo 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, eu não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para aceitar, mas ele não quis. Aí Naamã disse: Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e ofertas, senão completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor. Amém? Para que nós compreendamos um pouco sobre o contexto de toda essa história, aqui fala sobre um comandante do exército sírio. Esse comandante, ele era respeitado porque ele ganhou muitas guerras, e uma das guerras foi contra Israel. Porque Israel estava desobedecendo a vontade do Pai, desobedecendo a direção do Senhor. E ali eles acabam sendo destruídos emocionalmente, a cidade, o que eles tinham, porque a desobediência adentrou no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo. E Deus sempre avisando a eles, mas eles não davam ouvidos, e acabou sendo entregue. Tanto é que a palavra fala que Deus deu vitória através desse homem, Naamã, através desse comandante contra o povo de Israel. E nesse mesmo capítulo nós sabemos que fala que levou até uma menina para servir a sua esposa. Mas o que Deus quer falar conosco? Que quando começa tudo isso, por que tudo isso? De onde vem essa história? De onde vem essa situação no meio do povo? Meus amados, aqui a palavra nos relata, nos fala que esse povo, por desobedecer, ele foi entregue à escravidão, entregue a uma situação, a uma opressão que eles não queriam viver. Aqui o rei Jorão, ele é filho de Acabe, está nesse momento agora reinando sobre Israel, onde Eliseu está ali como profeta. E ali, meus amados, nós sabemos que eles viviam na opressão, por quê? Eles não estavam mais em guerra, mas eles sabiam que o inimigo era forte. Eles sabiam a força dos sírios. Eles sabiam quantas guerras os assírios tinham ganhado. Então, muitas das vezes, esses reis, eles estavam reinando sobre Israel, mas eles tinham um certo medo da quem estava sobre eles, que era uma opressão de outro rei, daqueles que ganhavam batalhas. Em primeira mão, o Senhor quer falar conosco que hoje Ele vai tirar toda a opressão que o inimigo tem colocado no teu coração, na tua vida e na tua casa. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado medo sobre você, o Deus Todo-Poderoso diz para ti: ei, eu sou teu Deus, eu sou o teu Deus, e toda opressão não tem autoridade sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque hoje o Senhor fala para mim e para você: vai cessar, porque quem manda na tua vida e quem dá ordem sobre ti sou eu, diz o Senhor. A opressão vai cair. Tira o medo do teu coração, diz o Senhor dos Exércitos. Tira o medo do teu coração em situações que nós passamos, com medo de opressão, com medo que pode acontecer, com medo que possa vir sobre nós. Ei, igreja, você tem um Deus todo-poderoso. O inimigo não é maior do que o nosso Deus. Haverá sim ameaças, mas essas ameaças não vão tirar o poderio do Senhor sobre as nossas vidas. Não vai! Toda honra para Deus.
E essa opressão foi tão grande que esse rei recebe uma carta do rei da Síria. Por quê? Porque Naamã sabe, nós como nós sabemos a história, a passagem, Naamã fica sabendo que existe um profeta em Israel. E esse rei fala, olha, escreveu uma carta e fala, vai lá, manda para o rei de Israel e fala que eu estou mandando o meu comandante para ser curado. Gente, que é isso? O rei de Israel não cura ninguém. Aliás, nem Eliseu. Deus cura. Deus restaura. Deus transforma. Deus usa os servos dele na terra para fazer um milagre. Mas esse rei, ele entra em pânico, em desespero. Por quê? Porque ele fala, ele rasga as vestes e fala, eu sou Deus por um acaso para curar alguém? Esse rei está procurando arrumar algum motivo para entrar em guerra conosco, para nos destruir. Por que ele fala isso, amados? Porque ele tinha medo da opressão. Ele sabia o poder que o rei da Síria tinha. Alguns estudiosos dizem que os assírios eram muito cruéis. Eles cortavam as mãos, orelha, dedos, para colocar opressão na vida daqueles que eles tinham dominado. Para que eles não tivessem forças para reagir, para que eles permanecessem ali humilhados. Eles tiravam toda a força emocional, física daquelas pessoas para manter eles escravos. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, que tem batalha nas nossas vidas, que parece que nós vamos perdendo as partes do nosso corpo. Parece que estamos perdendo a nossa força. Parece que não temos mão, não temos dedos para pegar, não temos pernas para caminhar. Não temos força, mas Deus fala para mim e para você que no mundo espiritual pode muitos achar que você está derrotado, mas no mundo espiritual é terreno. Deus diz para mim e para você, eu estou refazendo os teus pés, eu estou refazendo as tuas mãos, eu estou refazendo os teus dedos se for necessário, mas essa opressão não vai te manter escravo. O Senhor nos fez livres, livres para adorar, livres para bendizer e livres para viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Ei, hoje o Senhor quebra cadeias, hoje o Senhor quebra as algemas, hoje o Senhor tira as ameaças, hoje o Senhor restaura tudo aquilo que é necessário na minha vida e na tua. Por quê? Porque o inimigo pensa que está te ameaçando, ele pensa tirando as tuas forças, ele pensa colocando você numa situação que você não vai reagir, mas o Senhor fala para ti, levanta, igreja minha, levanta, porque eu estou te sustentando, eu vou te sustentar e você vai ver a minha glória. É isso que o inimigo quer. Quer que nós ficamos fracos, desanimados, abatidos por aquilo que a gente passa. Como eu estava falando, antes de entrar na gravação, estou passando por um processo de 12 dias de dores, mas eu tenho perna. As pernas falham, eu tenho boca. Eu tenho voz. Eu não posso me calar. Eu tenho que falar aquilo que Deus me ordena, aquilo que Deus direciona. Sabe o que acontece aqui com esse povo? Deus falou para esse povo, olha onde está a desobediência, igreja. Deus falou para esse povo, não se misture com outros povos. E o que o povo fez? Se misturou. Por que Deus... Mas bispo, o que tem, né? O que tem misturar? Não tem problema algum. Tudo é um povo, Deus ama todos, Deus salva todos. Mas Deus tinha uma direção para aquele povo de Israel. Por que Deus não queria que se misturasse? Escuta isso que Deus vai te falar agora. Porque Deus não queria que mudasse a identidade deles. A identidade do povo que Deus escolheu. O Senhor falou no meu coração. Meus amados, muitas das vezes nós estamos se misturando com aquilo que Deus não gostaria que nós se misturasse. Muitas das vezes, atitudes, pensamentos, convívio com pessoas que estão misturando a bênção com maldição. Muitas das vezes, sem perceber, estamos se envolvendo em uma mistura que não está agradando ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quer manter a identidade. O Senhor quer manter aquilo que Ele prometeu. Esse povo perdeu a promessa de Deus porque misturou-se com outros povos.
O que é etnia? Deus queria que mantesse a etnia, o quê? Aquilo que Deus direcionou, aquilo que o Senhor colocou na vida deles, aquilo que o Senhor tinha como uma busca do Senhor, uma direção do Pai, porque aquele povo adorava outros deuses. E eles se misturaram. Ei, igreja de Cristo Jesus, Deus te trouxe aqui hoje nesse lugar para te dizer, se você se misturar, vai perder a identidade. A identidade que o Senhor nos entregou. A identidade com o Senhor nos selou. O Senhor não está preocupado com cor de pele, com cultura, não. O Senhor está falando sobre aquilo que Ele entregou na minha vida e na tua. Não pode ter misturas. Porque o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer coisas puras, limpas, daquilo que Ele direcionou a tua vida. O Senhor está no meu coração para dizer para o teu: sai dessa mistura, porque Deus não está se agradando. Tira isso da tua vida. Não se misture com as coisas dessa terra. Não misture adoração com coisas profanas. Não se misture coisas do céu com coisas da terra, porque coisa da terra não tem nada a ver com o céu. O Senhor fala para mim e para você: hoje nós precisamos tirar toda a mistura que tem roubado a nossa vida perante o Senhor, para que nossa identidade permaneça. A nossa identidade precisa permanecer. E esse povo começou a perder a identidade. Já viu um crente perdendo identidade? Não é o RG não, gente. É identidade de crente. A pessoa já não se reconhece. A pessoa já não se vê. A pessoa já não age como um crente, como um cristão. A fala, o posicionamento, as atitudes. A pessoa, ela mente por qualquer coisa. A pessoa, ela se envolve com as coisas do mundo rapidamente, facilmente. É uma dificuldade para buscar as coisas de Deus. É uma luta para adorar o Senhor, para vir aos cultos, para glorificar o nome do Pai. A referência dela vai mudando. A referência dele vai se transformando. Então está se misturando com as coisas da terra. E não tem nada a ver com Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando nós percebemos um cristão que está perdendo a identidade, nós começamos a perceber que ele não louva mais. Ele canta. Ele não prega a palavra. Ele faz sermões. Ele fala aquilo que está no coração dele, da humanidade dele. Não é uma palavra revelada, não é a vontade do Pai, é a vontade dele que ele começa a falar no altar. Ou para qualquer outra pessoa. A oração dele fica como mais ou menos repetida várias vezes, porque não tem mais um contato com Deus. Você começa a perceber que aquela pessoa começa a se afastar e até o semblante daquela pessoa muda. Você percebeu isso? O brilho sai. Não tem brilho. Não tem brilho do Espírito Santo. A pessoa não olha no teu olho. Quando ela conhece você, ela baixa as vistas. A presença de Deus parece que não está mais lá. É essa a identidade que o Senhor está falando. Que nós não podemos perder, temos que permanecer. Os teus olhos têm que brilhar, o teu rosto tem que brilhar, as tuas vestes têm que brilhar, o teu palavreado é a palavra de Deus, a tua atitude é conforme Deus quer que você tenha. Nós somos separados de Cristo Jesus, nós somos escolhidos do Senhor, nós temos uma identidade chamada Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós levamos essa identidade em nós, porque nós somos cartas do Senhor Jesus Cristo, que temos feito tudo aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Igreja de Cristo Jesus, que nessa noite o Senhor fala para mim e para você: mantenha a sua identidade. Mantenha a nossa identidade, porque para a gente não venha se perder. Misturas não dá certo. Não dá certo. Às vezes nós tentamos misturar algumas coisas, né? E você fala: ixi, não deu muito bom não. Às vezes você vai fazer uma receita e você começa a misturar alguns ingredientes e não dá bom. Se você tivesse seguido a receita ali certinho, tinha dado certo. Se você tivesse feito da forma que você sempre costumou fazer, dava certo. Não é assim? Às vezes eu vira e mexe, eu fico inventando uns bolos lá, né? Aí o bispo fala, aí eu erro na massa. Aí o bispo fala: por que você não fez a sua massa? A sua massa sempre deu certo, por que você saiu para outra massa? Aí deu tudo errado, jogou tudo fora. Eu falo: verdade.
tem que ser a minha massa. A direção de Deus para as nossas vidas é a mesma coisa. O Senhor dá uma direção, faça a receita que Deus te entregou. Não mude a receita, porque a receita é de Deus. E nós às vezes queremos mudar. Queremos fazer da nossa forma. Queremos fazer do nosso jeito. E o que acontece no final? Dá errado. Toda vez que nós tentamos misturar algo, fazer algo que não é da direção do Senhor, dá errado. E aqui, meus amados, o que ocorre? Esse rei se preocupa, porque ele sabe quem era maior do que eles na terra, e eles têm medo disso. E o que acontece? O rei fala, eu sou algum Deus para curar alguém? Só que existia um profeta. O profeta, mesmo sabendo que existia, né, na terra esse exército da Síria, que eles eram cruéis e poderosos, ele permaneceu fiel a Deus. Ele continuou no meio do povo. Ele continuou ali profetizando, falando, conduzindo, através do Espírito Santo, através do poder de Deus. E aqui, Eliseu fica sabendo de que havia essa ameaça, essa situação, porque realmente poderia haver uma grande guerra. O Senhor fala para mim e para você, que nós precisamos ter identidade para manter fiéis ao Senhor e profetas na terra. Porque quando houver alguma situação, algum levante do inimigo, que talvez traga guerras para a tua vida, você fala, epa, peraí, existe Deus em Israel. Peraí, existe ainda profeta em Israel. Ainda existe povo que serve ao Senhor, que adora a Deus em espírito e em verdade. E esse homem, Eliseu, falou, olha, por que está preocupado? Por que o rei está rasgando roupa? Está rasgando roupa por quê? Parece aquele povo que fica bem desesperado, começa a arrancar os cabelos e está todo desesperado. Gente, acalma o coração. E esse homem, e Eliseu falou, fala para o rei se acalmar, porque ainda existe profeta em Israel. Existe um homem e mulher naquilo que está acontecendo. Ei, você é aquele e aquela que Deus escolheu para essa situação. É você que vai fazer a diferença dentro dessa situação. Não temas, não fuja, não recue, não misture, não mude a tua identidade. E aqui, fala, pode deixar ele vir. Pode deixar ele vir. Imagine o alívio do rei, né? Falar, passei a bola, mas comigo é com ele. Né? A responsabilidade não é mais minha, se der errado não tem nada a ver. Falo, ó, tentei, né? Vai falar para o rei Assírio, ó, tentei, mas ele que falou que ia dar tudo certo, não deu, a culpa não é minha. Ele já falou, pode trazer, pode mandar, porque ainda existe profeta. Existe profeta de Deus aqui. E a palavra fala que Naamã vai. A Naamã vai achando que, né, por ser comandante, por ser condecorado, reconhecido, até mesmo por Israel, que é um grande comandante que venceu a Israel, iria ser uma comitiva, ia ser uma recepção. A palavra fala que ele chega lá com seus cavalos, com todos os seus empregados. Eliseu fala para Geazi atender, ele fala, ó, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica indignado com isso. Fala, não, eu estava esperando que ele fizesse outra coisa. Que viesse, colocasse as mãos em mim, que orasse para o Deus dele. Alguma coisa tinha que ser diferente. É isso que ele vem falar. Ele nem veio me receber. E ele sai bravo. E o empregado vai até ele e fala, oh, meu senhor, se algo difícil que ele pedisse, você não faria? Mais ou menos assim, meu, para de chilique. Para de chilique e vai lá. Gente, muitas das vezes o Senhor fala coisas tão simples para nós e a gente fica sem entender. A gente acha, não é por aí não. Acho que não é isso não. A gente espera coisas complicadas, porque a gente fala assim, o problema é muito grande. Então, para resolver isso, Deus vai me pedir algo muito complicado, muito intenso. Né? Algo assim que eu vou ter que sofrer para fazer. E muitas vezes o Senhor fala para mim, para você nessa noite, eu tenho pedido coisas simples para fazer um milagre, e você está resistindo, por quê? Eita Deus. Por que estamos resistindo para coisas tão simples? Muitas vezes questionamos, perguntamos, choramos, jejuamos, oramos, vamos para monte, desce de monte. É mais fácil, escuta isso.
Gente, é mais fácil subir um monte para orar lá em cima do que fazer o que Deus mandou aqui embaixo. Oh, Jesus! Quantas vezes nós subimos para o Monte Sabaó? Quantos metros, bispo? 1980. Só 1980 metros. E não é subida, não é subidinha assim não, tá, gente? É assim. Quantas vezes eu parava? Meu Deus. Depois eu fui acostumando, gente. Fui acostumando, até dava tanta canseira, né? Eu parava um pouquinho, mas ia acostumando. Mas quantas vezes, não estou falando que não é benção, eu amo muito o monte, que saudade que eu estou. E Deus fala muito comigo. Nossa, Deus revela muitas coisas, eu amo ir para o monte. Mas o que Deus quer falar para nós? Que muitas das vezes fala, não, vou pegar a resposta lá no monte, sendo que Deus está falando aqui embaixo. E a gente não faz. A coisa simples, é muito simples, eu tenho que buscar algo difícil, eu tenho que subir 1900 metros para Deus falar. Porque aqui está fácil demais, não deve ser da minha cabeça. Aí Naamã vai lá e fala, tá bom, vou tirar o bico, né? E vou lá mergulhar. Imagina os primeiros mergulhos, né? Que não aconteceu nada, o bico dele deve ter aumentado. É igual a gente, né? Deus fala, faz tal coisa, vai lá e faz. Não, tá vendo? Não aconteceu nada. A bispa lá falou e tal, e cadê? Né? Falou que é coisa simples, fez a coisa simples, cadê? Foi mergulhando, porque Deus estava quebrando o orgulho daquele homem, quebrando a altivez, e começando ele ter que começar a confiar em Deus. Ei, se eu precisar, Deus mergulhar você 7 vezes, ele vai mergulhar, até você entender, até nós entendermos, que é da forma dele, não da nossa. Às vezes nós ficamos comparando como Naamã comparou. Ah, não tem rios melhores do que o Jordão? A gente fica comparando. Às vezes fala, mas não, Deus não podia fazer de tal forma, não era melhor? Oh, criatura de Jesus. Oh, bichinho de Jacó. O Senhor muitas das vezes fala, olha, é assim, está ali. Ei, igreja, olha o que Deus te fala nessa noite. Está ali, vai lá, faz logo. Quer viver milagre? Faz logo, está bem ali, está bem próximo de você. Não precisa ir para outro lugar, é aqui, é pertinho, é dessa forma. O Senhor está direcionando para você ver um grande milagre. Haverá libertação, cura, restauração, transformação. Mas nós precisamos acreditar que é Deus que está falando. É Deus que está direcionando. E aqui esse homem vai e mergulha. E a palavra fala, como nós lemos, que a carne dele fica sadia como de uma criança. Quem nos dera, né? A pele de uma criança é maciazinha, né? Uma coisa assim muito gostosa. A gente vai envelhecendo, vai ficando umas peles grossas, fazendo de cavalo, né? As coisas duras, esquisitas. Sangue de Jesus tem poder. Não tem creme que resolva, né? Mas creme que passa. O negócio está duro, esturricado, estranho, né? Jesus amado. O homem estava todo perebado, gente. Já o corpo dele todo cheio de ferida, todo estrupiado. Imagina aquele homem tirando as vestimentas para entrar naquele rio. Todo machucado, todo ferido. E com certeza o ferimento não era só por fora, mas também por dentro. E ali esse homem mergulha e só sai com uma pele de criança. E a palavra fala que, como nós lemos, que ele começa a falar que não existe Deus no mundo inteiro como esse Deus. Ele começa a reconhecer o poderio do Senhor. Ele reconhece o trabalhar na machuricanta de Deus. O Senhor fala para mim e para você nessa noite. Eu estou trabalhando na tua vida. Eu estou te ordenando, vai, está pertinho. Mergulha na minha direção. Porque você vai sair de sarado, curado, liberta, restaurada, transformada. Você vai viver um novo tempo. E você vai ver que existe Deus. O Deus Todo-Poderoso está nos direcionando nessa noite para algo surpreendente. Ele está falando para mim e para você nessa noite. Aleluia! O Senhor está operando um grande milagre na minha vida,
acontecer na tua vida, você vai se levantar dessa situação totalmente curado, liberto, restaurado, transformado pela mão poderosa do Deus vivo. Escuta, aquilo que você não pode fazer, está em você, mas você não pode fazer nada. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus fala novamente no meu coração para dizer para vocês. Está tão pertinho, não faz por quê? Não precisa responder para mim, não. Está tão próximo. Ah, mas é simples demais. Está tão próximo, faz logo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu quero ver mais testemunhos. Quero ver mais testemunhos da glória do Pai. Faz logo. Fica marcando data. Ah, com tal dia, tal hora. Aí acontece imprevisto no tal dia e tal hora. Ah, então vamos para outro dia e outra hora. Está tão simples do milagre acontecer. Nós que ficamos complicando tudo. Aí a gente fala para Deus, ai Deus, não muda. Ai Deus, não acontece. Ai Deus fala, eu falei já há muito tempo. Você que está aí, não sei fazendo o quê. Você que está mudando datas. Não sou eu. Eu já liberei, escuta isso, igreja. Receba no teu espírito em nome de Jesus. O Senhor falou, eu já liberei o milagre. Agora cabe a nós. Cabe a nós. E aqui fala, meus amados, que esse homem ficou maravilhado. Você vai ficar maravilhado com o que Deus está aqui fazendo. Nós ficaremos maravilhados com o poderio do Senhor, com aquilo que o Senhor preparou para nós, e nós só estamos mudando de data. Ei, igreja! Para de mudar a data, faz agora o que Deus te ordena, faz agora, porque o milagre de Deus já foi liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí esse homem fala assim, olha, eu quero te entregar presentes. E Eliseu falou, quero não. Por que? Já parou para pensar por que Eliseu não quis o presente? Pode muitos leitores ter falado várias coisas, mas o que Deus falou no meu coração foi isso. Ele não aceitou o presente por quê? Olha só, a palavra fala aqui, meus amados, que esse homem fala assim, olha, eu vou levar algumas mulas com terras daqui, para onde eu vou. Só que me perdoe, olha só para isso. Me perdoe, mas quando o meu rei for adorar o Deus dele, eu terei que também reverenciar e adorar. Aí Eliseu falou, tem mistura aqui não, cara, na minha língua. Tem mistura aqui não, quero seus presentes não, seu presente é misturado. Eu não aceito. Pode levar as terras, mas teu presente eu não quero. Ei, muitas das vezes nós podemos achar que é presente que vem da mão do Senhor. Mas não receba nada que venha misturado. Não aceite nada que esteja misturado. Ah, mas é momento, olha, Deus entregou. Não, mas como eu não vou receber? Não receba. Porque o que tiver misturado vai lhe trazer justamente o que ele está vivendo, o roubo do inferno. Aquilo que o inimigo colocou na vida dele. Porque aqui fala que ele ia adorar outros deuses. Ah, me perdoa, tá? Ó. Eu só sou misturado um pouquinho. Eu só misturar um pouquinho. Ó, você me traz, eu vou levar terra, eu vou adorar a Deus, sacrificar a Deus com essa terra, mas quando o meu rei for adorar outros deuses, eu vou lá também adorar ele. Eu vou lá também me prostrar, porque eu não me posiciono. Porque é muito perigoso. É muito complicado, porque se eu me posiciono, eu vou morrer. O rei pode me matar. Se eu proferir que esse Deus realmente vive, esse Deus é poderoso, então eu não vou fazer isso não, eu vou poupar minha vida. Oh, igreja, Deus acabou de poupar a vida dele. Deus acabou de fazer um milagre enorme na vida dele que ninguém poderia fazer. E ele não se posiciona. Deus fala para nós nessa noite, não se misture e continue na posição. Continue na posição que o Senhor te entregou. Porque escuta isso, o Senhor te reconhece pela identidade que você tem. Você é reconhecido no mundo espiritual, porque existe uma identidade na tua vida. Quando você misturar alguma coisa, essa identidade vai se apagar, e o inimigo não vai mais reconhecer a tua autoridade. É assim que funciona. Tem pessoas que falam assim, ai, eu oro, eu expulso demônio, mas nada acontece. Por que isso não acontece? Porque está misturado. Porque se não misturar a adoração de Deus com outras coisas, o nome de Jesus que tem poder. E quando você colocar a mão na cabeça de uma pessoa, ela vai expulsar o demônio, sim, porque o nome de Jesus tem poder.
Mas as pessoas não conseguem realizar muitas coisas e ficam questionando a Deus. Não misture. Aquilo que o Senhor te entregou tem que ser puro, para que a sua identidade espiritual não seja rasurada, não seja apagada, para que o mundo espiritual reconheça que você tem um selo da promessa, que você tem um selo de Jesus Cristo, porque Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que te recebeu, não foi você que recebeu o Senhor. A Bíblia nos diz isso, que o Senhor nos aceitou. E o que acontece? Esse homem diz isso. Desculpa, tá? Desculpa, mas eu vou levar isso aqui para sacrificar a Deus, mas de vez em quando eu vou. Não existe. Não existe dois deuses. Existe só um Deus, o Deus Todo-Poderoso. E uma prova disso, meus amados, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Geazi foi castigado. Ele corre atrás, Eliseu fala, não quero nada. Mistura não entra na minha vida. Ele vai embora. E Geazi, o empregado, aquele que estava aprendendo com Eliseu, corre atrás dele e vem uma mentira lá e pega. Pega prata, pega as coisas, leva para dentro. E Eliseu fala assim, onde você foi? Um monte de conversa fiada. Fui ali. Sabe que a Bíblia fala? Eliseu fala para ele assim, o meu espírito foi junto com você onde você foi. Eita Deus. O espírito de Eliseu foi junto e viu tudo. A Bíblia fala isso. E o que acontece? A lepra que era de Naamã foi para Geazi. Percebe? Entendeu o que é mistura? Entendeu quando nós misturamos as coisas do mundo com as coisas de Deus que acontece? Ficamos enfermos espiritualmente, marcados por uma doença espiritualmente. A nossa identidade é rasurada. O inimigo começa a fazer o que bem entende. Geazi pegou a lepra de Naamã. O que adiantou? Algumas pratas, algumas capas. O que adiantou as coisas da terra? Agora está condenado à morte. O Senhor fala para mim e para você nessa noite. Não se misture com as coisas desse mundo. Não se misture com as coisas dessa terra. Porque isso vai te levar à morte. Mas se você ficar firme na presença de Deus, você verá a glória do Pai. Você verá o poderio do Senhor. Eliseu não se misturou. Permaneceu. Permaneça. Permaneça porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Existe uma identidade minha e sua. E o nosso nome está escrito no alto dos céus. O seu nome, o meu nome está na tábua na mão do Senhor. Nós vamos viver a glória do Pai, o trabalhar de Deus, o milagre do Senhor. Não se misture com aquilo que não agrada ao Pai. Seja puro sangue. Ai, tá me chamando de cavalo, bispo? Não, o sangue de Jesus Cristo, né? Sejamos puros. Puros na presença de Deus. Sem mistura do mundo. E manter o brilho do Espírito Santo. Por quê? Porque em Israel existe um Deus poderoso. Na tua casa existe um Deus poderoso. Na nossa família existe um Deus poderoso. E ainda existe profeta em Israel. Aplauda esse Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Deus amado, Deus poderoso, Deus altíssimo. Eu te louvo, Pai. Te agradeço. Te agradeço porque o Senhor tem me sustentado o teu povo na tua presença. Te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e graça. Pai amado e poderoso, nós não vamos se misturar. Nós vamos permanecer firmes. Porque sabemos que a mistura dessa terra, Senhor, você vai trazer destruição. Vai trazer roubo. Vai tirar nossa identidade espiritual. Nós vamos se manter firmes na tua presença. E vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Porque é simples. Nós que complicamos. Parece que nós gostamos, Pai, de coisa complicada, né? Seres humanos somos assim.
Mas gostamos de complicar as coisas, sendo que eu poderia já estar vivendo as tuas promessas, a tua direção, a tua vontade. Deus, tira de nós tudo aquilo que tem nos roubado, tudo aquilo que tem nos impedido de ver a tua glória. Vem, Senhor, manifestar-se sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Opera sobre nós a tua vontade. Que teu nome seja sempre engrandecido e exaltado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Aplauda esse Deus.